Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Pedro a Jesus: Eis que abandonamos tudo e vos seguimos. Que recompensa haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que no dia da regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, assentar-vos-ei em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. E todo aquele que deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, hoje é o dia do nosso padroeiro, o grande patriarca São Bento. Tentar fazer um pequeno paralelo entre São José e São Bento. Ambos levaram uma vida escondida, ambos procuraram o silêncio e ficarem separados do mundo. São Bento, quando era jovem ainda, não se sabe bem a data, mas devia ser bem jovem, já que os pais o haviam enviado para Roma, acompanhado de uma senhora, uma espécie de babá, uma governanta. Então não devia ter muita idade, mas era já um adolescente, um costume que não se tem, mas a família dele provavelmente era uma família abastada e tinha como, então era uma parenta, não se sabe direito. Mas aí na universidade ele notou que sua alma corria perigo. Então São Gregório Magno diz que ele retirou do mundo o pé que mal havia colocado no mundo e preferiu deixar os estudos da universidade e partir para um recolhimento. Ele então primeiro ficou numa paróquia e lá se deu um milagre. Essa senhora que o acompanhava, que sido designada, enviada pelos pais, né, para acompanhá-lo nos seus estudos em Roma, ela tinha pedido emprestado um tacho para fazer o pão, fazer a refeição, e o tacho havia quebrado e caído no chão e quebrado. E ela está muito aflita. Um tacho certamente era mais difícil de se encontrar do que hoje. Não havia tanta facilidade de produção naquela época. Bom, seja como for, não era dela o tacho, e ela estava muito aflita. E ele, vendo a aflição da sua ama, da sua babá, da sua governanta, ele juntou os cacos e pediu a Deus que tirasse a aflição daquela mulher. E o tacho ficou inteiramente recomposto. E aí ficou-se sabendo. Como ficou-se sabendo, ele resolveu: não posso ficar aqui. Então ele partiu sem avisar nada a ninguém e foi para um lugar mais deserto, e completamente deserto, e entrou numa gruta e lá ficou. Provavelmente pelo caminho nessa ocasião, ele encontrou um monge chamado Romano, São Romano. E São Romano, vendo a disposição de alma dele, não se sabe bem também as datas, São Gregório não dá a data exata, então supõe que ele deve ter visto ele mais de uma vez, e finalmente ele impôs o hábito monástico. Mas só São Romano que sabia do fato de São Bento estar assim no deserto. Então ele ficou numa gruta que até hoje a gente pode visitar, e nessa gruta ele rezava e fazia penitência. E um dia teve uma grande tentação contra a pureza. Uma recordação de uma moça que ele tinha visto em Roma, provavelmente, e ele já estava assim, uma situação muito difícil, quase deixando já ele então viu um espinheiro, e ele então retirou a sua blusa e rolou-se naquele espinheiro. E São Gregório Magno diz: o fogo da dor apagou o fogo da paixão. E ele então, ao alto preço, obteve essa graça, nunca mais foi tentado contra a pureza, a partir desse dia. Então eis aí um menino, um rapaz,
muito novo, que vai deixar o mundo, vai renunciar aos estudos. Hoje em dia todo mundo corre atrás dos estudos e às vezes de uma maneira sem se dar inteiramente conta, né? Se dar bem conta, é difícil se dar conta, os perigos que o mundo apresenta. E os perigos hoje são desprezados. Muita gente despreza as virtudes, então não preza esse cuidado de São Bento. E conheço uma família em Arrau Novo, cujo pai diz, né, o pai está vivo, falou, meus filhos não irão estudar na cidade. É o mesmo movimento, é o mesmo sentimento católico, que a alma primeiro, o corpo depois. A alma primeiro, os bens depois. A alma primeiro, o resto depois. Que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então a alma católica tem esse senso. E São Bento, movido por essa inspiração, nesse senso católico, esse temor de Deus, preferiu deixar Roma. Podia ali ter uma boa carreira, né? Facilmente, porque Roma era a capital do Império Romano, não havia nada mais, né, superior às escolas de Roma, suponho. E ele então vai para o deserto. E lá no deserto ele vai ficar, o monge romano lhe fazia descer por uma corda, alguma coisa para comer, e o demônio, com a inveja dele, quebrou o sininho com o qual São Bento ficava sabendo que a comida estava chegando. Ele ficava na grota rezando e fazendo penitência, e essa comida era descida do alto do penhasco, e ele pegava lá. Isso mostra quanto quão escondido ele estava, quão solitário ele estava. Tem um passado da Escritura que diz que, pela comparação do passarinho, do contemplativo, está na fenda da rocha. É bem na fenda da rocha que estava São Bento. Na fenda da rocha, para levar uma vida contemplativa, levar uma vida procurando agradar somente a Deus, diz São Gregório Magno. Grande ambição de São Bento, a única ambição era agradar somente a Deus. E sua presença ali vai ser descoberta, o demônio fará ainda uma outra tentativa para que ele morresse. Trouxeram para ele um pão, não sei bem como trouxeram, mas foi apresentado um pão com veneno, e o corvo que lhe apresentava esse pão não quis tocar o pão, e o demônio repetiu de várias maneiras algum meio de acabar com São Bento. Finalmente, alguns pastores ali da região perceberam a sua presença, e alguns monges do mosteiro de Vicovaro, cujo abade havia morrido, e recorreram a São Bento. Então pediram a ele, podia ficar à frente da nossa comunidade. Ele recusou, e finalmente, diante da insistência desses monges, ele aceitou. Então ele foi para lá e começou a botar ordem na casa. Vida religiosa não é complicada, religiosa é a mesma em toda parte, nos seus fundamentos, nas suas linhas principais, então não havia muito o que inventar. Ele começou a botar os monges para obedecerem ao que é a vida religiosa, e eles não gostaram. Não gostaram porque ficaram incomodados, estavam muito apegados a alguns defeitos importantes, e então falaram, nossa, a gente fez mal de trazer esse homem para cá. E qual é a solução? Boa solução é matá-lo. Então levaram o desígnio de matar São Bento. Então, na hora que iriam apresentar o vinho, botaram veneno no vinho e apresentaram esse cálice envenenado para que São Bento, o tomando, morresse. E São Bento, antes de tomá-lo, fez um sinal da cruz. Como diz São Gregório Magno, aquela poção, né, aquela bebida de morte, não pôde suportar o sinal da vida. Uma bela expressão de São Gregório Magno, e o Magno que nos conta a vida de São Bento, através dele que a gente conhece a vida de São Bento. Então a taça
quebrou diante do sinal da cruz, e São Bento percebeu logo a razão e falou para os monges: olha, vocês não poderão mais me guardar depois disso. Então ele voltou para a sua solidão, mas aí outros discípulos foram procurá-lo, no qual havia uma boa vontade muito... Ele percebeu, não era a mesma coisa. Então ele acabou recebendo-os e fez rapidamente, se multiplicaram os pequenos mosteiros. Mas aí de novo, o demônio, através de um clérigo, que quis destruir a obra de São Bento. Então ele fez tudo para destruir a obra de São Bento, fez coisas inimagináveis, fez moços entrarem dentro da clausura, fazendo coisas abomináveis. E ele então, São Bento olhou e falou: bom, é melhor eu ir embora. Melhor eu ir embora, porque assim eu vejo que essa perseguição é por causa da minha pessoa, então acho melhor eu ir embora. Então ele avisou: eu estou indo embora. Ele pegou alguns irmãos com ele e foi para Monte Cassino. Mas quando ele estava indo, esse clérigo que havia tentado, feito tudo para que São Bento partisse, estava num terraço olhando, e contente de ver que São Bento ia embora, mas Deus o puniu. Por isso que o terraço caiu e ele morreu. E São Mauro, vendo isso, foi correndo atrás de São Bento, dizendo para dar a notícia, para ver se São Bento não voltasse, né? não partisse, já que esse clérigo tinha sido morrera, né? E contou a notícia com um certo contentamento. E São Bento então chora e diz: Mauro, você não devia ter, que vergonha isso, não devia ter nenhum contentamento pela morte deste homem. E nessas lágrimas de São Bento se vê a imagem de Davi. Davi, quando soube da morte de Saul, fez um grande luto, porque Saul tinha tentado matá-lo várias vezes, mas Davi não retribuiu o mal com o mal, mas fez como São Paulo, né? Não os deixais vencer pelo mal, mas retribuir o mal com o bem. Mas mesmo assim ele falou: não, eu vou partir, já está decidido, eu vou partir. Então ele continuou e fundou então Monte Cassino. Chegando em Monte Cassino, a região era como todo o paganismo, né? Havia um bosque consagrado aos demônios, e ele então vai cortar esse bosque, vai queimar esse bosque, e em 2 templos pagãos ele vai fazer 2 capelas, uma em honra de São João Batista, outra em honra de São Martinho. Então ali ele vai se instalar em Monte Cassino. Então São Bento fundou 2 grandes mosteiros, né? Ficaram menos que atravessaram os séculos. Subiaco, onde estava essa gruta, até hoje a gruta está lá, quem quer visitar pode ir lá na gruta. Tem o Espinheiro também. Alguns séculos depois, São Francisco de Assis, ao passar por lá, recolheu um raminho desse espinheiro e levou para o seu mosteiro e plantou. E nesse espinheiro tem uma manchazinha nas folhas, uma manchinha vermelha. Deus quis assim marcar esse ato heróico de São Bento. Então, eis aí São Bento. Como São José, e todos os santos, né? Todos os santos procuram ser esquecidos e viver ocultos. É o próprio de movimento de todos os santos. Todos os santos procuraram a obscuridade porque eles não querem o brilho do mundo. E se eles tiveram que atuar em alguma coisa, foi porque a vontade de Deus os quis botar assim numa situação que não era que eles procuraram. Nosso Lefebvre não pensou, né? Ele não estava lá na África, queria ficar lá, não tinha nenhuma intenção de sair de lá. Quando vieram anunciar a ele que os superiores o chamavam para a França, ele teve que voltar. Depois o chamaram para ser bispo, depois o chamaram para ser delegado apostólico,
depois chamaram para participar da preparação do concílio, depois chamaram para, antes disso, chamaram para ser superior geral. Depois ele mesmo, vendo esse vento de loucura que estava entrando na sua congregação, como São Bento via esse vento de loucura dentro daquele mosteiro onde ele estava, um vento que era de revolução, um vento que é contrário ao Espírito Santo, um espírito que não é o de Deus. Ele, Monsenhor Lefebvre, deixou a sua congregação, assim como São Bento deixou o Vicovaro. Assim Monsenhor Lefebvre falou: não, vocês não poderão me segurar aqui, eu vou embora. Ele foi embora e vivia recolhido, não tinha intenção nenhuma. E foram então discípulos que foram procurá-lo, e no início ele enviava para outros bispos. Depois eles falaram: não, é o Senhor que deve ser o que nós queremos. Ele acabou então fundando a Fraternidade de São Pio X. A gente vê em todos os santos a mesma constância, né? Eles fogem do mundo, eles vivem de maneira oculta, e às vezes Deus os faz fazer coisas que não era da intenção deles. Então procuremos pedir a Deus, né, que essa graça de São Bento, que essa graça dos santos, a graça de Nosso Senhor, na verdade, é Nosso Senhor que é o modelo dos santos. Ao festejar São Bento, a gente está festejando a Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que é um santo senão alguém que viveu do Espírito de Nosso Senhor? E todos os santos se parecem, todos os santos podem dizer: eu vivo, não eu, mas o Cristo vive em mim. E hoje, no Evangelho de hoje, nos é descrita essas promessas de Nosso Senhor à vida religiosa. Então hoje tivemos 2 novos postulantes, que Deus abençoe, mas mesmo quem está no mundo deve viver desse mesmo espírito, o espírito de desapego do mundo. Então diz o Evangelho, né? Todo aquele que deixar a casa, os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as terras, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Então o cêntuplo é a graça divina que já nessa vida traz uma grande paz à alma, e depois a vida eterna depois desta vida. Então, mesmo aqueles que não são religiosos, Nosso Senhor nos propõe a todos o mesmo programa. Possuir como se não possuísse. Estar no mundo, mas não sendo do mundo. Que a nossa conversação, de São Paulo, esteja nos céus. Então, a nossa principal preocupação não seja nem a saúde, nem os bens, nem nada de transitório. Que nossa preocupação, sendo religioso ou não, seja sempre aquilo que não passa. E assim nós teremos o espírito dos conselhos. São Luís, rei da França, vivia como um religioso. Ele deixou a França 2 vezes e morreu na segunda cruzada. Não tinha apego nenhum à sua coroa, o conforto que ele podia ter na corte. Na segunda cruzada, quando ele partiu, ele perguntou a Joinville, que era o seu melhor amigo, se Joinville não iria partir. Joinville falou: mas de jeito nenhum, isso também não devia partir. Eu não deu certo a primeira, Joinville é muito assim franco, eu não vou de jeito nenhum. E fez tudo para São Luís não ir, porque dizia: o senhor já está cansado, o senhor já está com saúde ruim, o que o senhor vai fazer lá? E São Luís podia muito bem, como o Monsenhor Lefebvre também, dizia: já sou velho, estou cansado, não tenho saúde, eu não vou fazer nada. E São Luís falou: não, eu vou porque é a honra de Nosso Senhor. É a honra de Nosso Senhor, é a defesa da igreja, é a defesa dos lugares santos, eu vou. E foi e morreu, e dali subiu para o céu. Então, fazendo a mesma coisa, não nos apegar às coisas desse mundo, estar nesse mundo só de passagem. O que importa é a honra de Nosso Senhor, o que importa é trabalhar pela Santa Igreja, junto com todos os santos, sob a conduta da Virgem Maria, de São José, e para nós beneditinos de São Bento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.